Ele fala: disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Que isso? É uma oração. No meio da mescla de reverência, escárnio e racionalização, ele faz uma oração. É sincera a oração? É sincera. Esse homem que está prostrado reverentemente, que está rindo por dentro, que está ao mesmo tempo racionalizando e duvidando, achando até engraçado o que Deus falou, ele faz uma oração sincera. Ele fala: proteja Ismael, por favor. E o que é curioso notar é que no versículo 20 Deus fala: quanto a Ismael, eu te ouvi. Eu te ouvi. O que isso mostra? Isso mostra, irmãos, que Deus entende as nossas contradições. Deus entende as nossas fraquezas. Deus entende os nossos dilemas, as nossas dúvidas. Deus entende até o nosso riso. Ele entende quando nós duvidamos. Ele entende isso. Ele não puniu Abraão. Ele não puniu. Ele ouviu a oração da incredulidade. Ele ouviu. Ele escutou o riso de Abraão? Escutou. E veremos evidência disso já já. Ele viu o riso de Abraão. Ele percebeu o pensamento de Abraão, duvidando da gravidez de Sara e da sua paternidade aos 100 anos. Percebeu. Ele viu também a sua prostração sincera e temerosa. Ele viu essa mistura toda, ele viu isso. Mas mesmo assim, nessas contradições todas, ele vendo ali, olhando para aquela bagunça que estava dentro do coração de Abraão, ele escutou a oração dele. Que era uma oração, na verdade, não era uma oração de fé. Era uma oração de incredulidade. Senhor, abençoe Ismael, porque eu acho que Sara com 90 anos não tem filho não. Abençoe Ismael. E Deus responde: eu vou abençoar. Eu te ouvi. Eu ouvi a oração da sua incredulidade. Eu ouvi a oração da sua fraqueza. Eu ouvi a oração que veio depois da risada. Eu ouvi a oração que veio depois da racionalização. Eu escutei. Eu sou um Deus amoroso, paciente e compassivo. Eu escuto orações imperfeitas também. Eu escuto orações de pessoas que por dentro não têm aquela fé de ferro. Eu escuto a oração de corações deformados. Eu escuto a oração de pessoas que duvidam de mim. Eu escuto. Eu ouvi a sua oração e eu vou atender. Eu vou proteger Ismael. Então, o foco colocado sobre Abraão nos ensina algo sobre nós e algo sobre Deus. Não se assuste com você. Ou melhor, se assuste. Se assuste, mas não ao ponto de entrar em desespero. Se assuste sim, mas não ao ponto de achar que Deus não tem amor suficiente para compreender os dilemas que se revolvem dentro de você. As dúvidas, as racionalizações, até os eventuais escárnios. Em vez de se remoer com isso, dirija ao Senhor, nem que sejam as orações de incredulidade. Meu Deus, o que o pastor está falando? O que o pastor está falando? O que é isso? O que o pastor falou agora? Eu estou dizendo, em vez de se torturar e de sofrer, eu cometi pecados horríveis, Deus vai me punir e me atacar. Procure serenar o seu coração. Essas coisas nos sobrevêm. Nós somos pessoas, somos criaturas, e o nosso Deus é compreensivo. Em vez de se torturar, dirija ao Senhor aquela oração que você naquele momento tem forças para dirigir. Eu não tenho forças e não tenho fé suficiente para pedir a cura. Abraão não tinha fé suficiente para crer na gravidez de Sara. Mas ele tinha fé suficiente para pedir proteção para Ismael. Então ele orou pedindo proteção para Ismael.
Eu não tenho fé suficiente para pedir a cura. Então eu pedirei o conforto durante a dor. Eu não tenho fé suficiente para pedir a solução desse problema em casa. Eu acho que isso não vai se solucionar. O que eu vou fazer? Então eu vou fazer uma oração pedindo pelo menos que Deus me dê condições de enfrentar essa situação que não se dissolve. Eu vou fazer a oração do homem que tem uma fé pequena, mas eu vou fazer a oração do homem da fé pequena. Eu não vou deixar de fazer a oração. Eu não tenho fé para fazer a oração do pedido de gravidez de Sara, mas eu tenho a fé suficiente para pedir que Ismael seja protegido. Eu vou fazer então a oração do homem da fé pequena.